Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Kelly, eu trabalho aqui na Algartec, sou coordenadora de gente e trabalho na diretoria de gente. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre mais uma mega tendência, né, que é o empoderamento do indivíduo. O que seria o empoderamento do indivíduo? Quem trouxe esse termo para o Brasil foi Paulo Freire e ele traduziu da seguinte forma: o empoderamento é a capacidade do indivíduo de causar em si mesmo as mudanças necessárias para evoluir e crescer. É simples, né? É o indivíduo com poder e com confiança para fazer as mudanças que ele acha que precisam ser feitas. Isso tem muito a ver com ter uma vida focada em escolhas, não na pressão da sociedade, não em como as pessoas acham que deve ser, né? Ele ganha voz e ele vai para os lugares, ele vai para as redes sociais, ele vai para todos os lugares dando opinião, né, fazendo movimentações, mobilizações. Ele não aceita o status quo, ele não aceita a discriminação, ele não aceita as coisas que ele não acredita. Ele precisa confiar, ele precisa ver propósito naquilo para estar ali junto com aquela causa, né? E isso não aconteceu de um dia para o outro. As coisas foram evoluindo até chegar no ponto que a gente está hoje. E quais são os causadores desse movimento, né? O primeiro ponto que a gente traz, a primeira causa, é a redução da pobreza. Há 10 anos atrás, a gente tinha 1 milhão de pessoas no mundo abaixo da linha da pobreza. E existem dados aí que trazem pra gente uma redução de 50% em 2030, desse grupo aí de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então esse é um grande causador, né? Então a gente tem pessoas que no passado não conseguiam e que hoje já conseguem contribuir com o lugar onde elas vivem, né? E aí ele fica mais consciente, ganha, né, mais confiante e ganha força para brigar pelas coisas que ele acredita, né? E aí vem esse empoderamento. Outro ponto importante também é o aumento da classe média. Então, há 10 anos atrás a gente tinha no mundo 27% da população dentro desse grupo que representa a classe média. A tendência é que em 2030 a gente tenha 60% do grupo, né, das pessoas dentro desse grupo de classe média. E aí esse é outro fator bem considerável, né? São pessoas aí produtivas que estão contribuindo com a sociedade, contribuindo com o seu país, e aí também é a mesma coisa, ele ganha confiança para ter voz. E um terceiro ponto que eu diria que é um dos, né, se não for o mais importante, é um dos mais importantes, que é a questão educacional e tecnológica junta, né? Então a gente tem aí países mais desenvolvidos que lógico que vão estar à frente, trazendo muito aí da questão da educação continuada, né, da questão da educação de aprender a vida inteira. Então esses indivíduos eles vão evoluindo no decorrer da sua vida e vão ficando cada vez mais capacitados. Então esse é um ponto bem importante. E abrindo um parênteses aqui na questão do nível educacional, a gente tem que o aumento desse nível educacional traz uma redução da desigualdade de gênero. Então a gente tem ali a mulher muito mais próxima, né, tanto em contribuição na estrutura familiar, mas na sociedade mesmo, contribuindo, né, de igual a igual com o homem. E aí tem estudos que dizem que se a gente tiver num futuro próximo a mesma quantidade de mulheres igual ao que eu tenho de homem hoje, a gente tem um crescimento de economia nos Estados Unidos de 5%, no Japão de 9% e no Egito de 34%, né? Então não dá para negar que a mulher tem um grande valor aí nesse empoderamento, né? Sem contar que a gente tem uma série de mulheres empreendedoras, né? A gente tem dados de que hoje a gente tem 37% de novas mulheres empreendedoras e no Brasil esse número representa 49%. Né? Então, é mais um fator que eleva aí o empoderamento do indivíduo. Né? E o que o empoderamento do indivíduo traz como necessidade para a atenção das empresas? Né? Por que as empresas precisam ficar atentas nesse movimento que está acontecendo aí no mundo todo? Quando a gente fala que o indivíduo tem voz, o indivíduo faz as escolhas, o indivíduo
ele pode escolher se ele quer uma empresa grande ou uma empresa que vai resolver o problema dele. E hoje, na maioria das vezes, ele quer uma empresa que vai resolver, que não precisa ser uma empresa, pode ser uma pessoa, mas ele quer uma solução para resolver esse problema dele. As empresas precisam ficar muito atentas, porque elas precisam conhecer qual é a jornada desse usuário, né? Então, quando ela vai definir qual que é a estratégia de mercado dela, qual é o produto que ela vai oferecer para o mercado, ela não pode fechar os olhos e criar o produto que ela, né, o produto dos sonhos da empresa. Ela tem que criar o produto dos sonhos desse consumidor, que hoje está no centro do universo, dita quais são as tendências, né, quais são as necessidades, e essa empresa precisa estar muito focada em resolver o problema dessa pessoa, né? E também a questão das marcas humanas aí, que eu tenho empresas influenciando pessoas, né? Continuo tendo, mas também acabo agora tendo pessoas influenciando pessoas, que é uma outra concorrência aí se a gente for pensar nas empresas, né? Então tudo isso que a gente traz aqui acaba influenciando para o empoderamento. Esse empoderamento ele começou devagar e agora a tendência é que ele cresça cada vez mais, as pessoas tenham cada vez mais voz nas redes sociais e em todos os lugares onde elas estão, né? E é um ponto para todo mundo ficar muito atento. Era isso que eu tinha para falar para vocês. E aí eu quero convidar todo mundo para continuar acompanhando as WebPills aqui com a gente. A gente tem muita novidade ainda, né? Muita coisa vai acontecer, então fiquem ligados aqui com a gente, tá?